Hoje estamos aqui com um tema muito legal sobre obesidade e compulsão alimentar, com um time de mulheres incríveis, onde esse episódio vai trazer muita informação de qualidade para você. Apresento para vocês também a Rinara Caetano, ela que é nutricionista da XS. Não existe nenhum alimento no mundo que te engorda, que te adoece, que te emagrece. Vai depender do contexto geral da alimentação e da constância desse paciente. Com a Liana Souto, ela que é psicóloga clínica e supervisora. A gente foca às vezes muito na nutrição, na parte da educação física, nutrologia, e a psicologia fica meio esquecida, e ela é muito importante quando a gente está falando de emagrecimento, de obesidade, que é uma doença que afeta muito a saúde mental também. Rinara Cosme, ela que é psicóloga clínica com atuação em TCC e formação em ACT, supervisora, dona de clínica, da Clínica de Psicologia Espaço Transformar. A gente não olha muito para esse espaço que a psicologia tem para construir uma qualidade de vida sustentável a longo prazo quando a gente fala desse processo de emagrecimento que vai muito além de apenas perder peso. Sejam bem-vindos ao XS Cash, o podcast oficial da XS Team e o seu guia de saúde e performance semanal. Hoje estamos aqui com um tema muito legal sobre obesidade e compulsão alimentar, com um time de mulheres incríveis, onde esse episódio vai trazer muita informação de qualidade para você. Mas antes de começar, não esquece de fazer sua inscrição no nosso canal e ativar o sininho. E para começar, eu sou a doutora Renata Gifone, médica nutróloga, e faço parte desse time do podcast de hoje. Apresento para vocês também a Rinara Caetano, ela que é nutricionista da XS. Seja bem-vinda, Rinara. Obrigada. Me chamo Rinara Caetano, sou nutricionista clínica e esportiva, faço parte aqui da equipe XS Team. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu arroba é Rinara Caetano Nutri. Lá eu posto algumas dicas de nutrição, posto minha rotina, tem bastante conteúdo. Só me seguir por lá e quem tiver dúvida pode mandar um direct. Obrigada, Rinara. Estamos aqui também com a Liana Souto, ela que é psicóloga clínica e supervisora, com visão muito rica sobre comportamento, neurociência, rotina e processos de mudança. Seja muito bem-vinda, Liana. Muito obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante e às vezes meio negligenciado, no sentido de não trazer o olhar da psicologia para a conversa, né? A gente foca às vezes muito na nutrição, na parte da educação física, nutrologia, e a psicologia fica meio esquecida, e ela é muito importante quando a gente está falando de emagrecimento, de obesidade, que é uma doença que afeta muito a saúde mental também. Enfim, então estou super feliz para a gente conversar, acho que vai ser riquíssimo esse papo. Vai sim, com certeza. Seja bem-vinda também, Nara Cosme, ela que é psicóloga clínica com atuação em TCC e formação em ACT, supervisora, dona de clínica, da Clínica de Psicologia Espaço Transformar, né? Trazendo um olhar muito importante sobre saúde emocional, autoimagem e mudança de comportamento. Seja bem-vinda, Nara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E realmente esse tema é muito importante, né? E também negligenciado. A gente não olha muito para esse espaço que a psicologia tem para construir uma qualidade de vida sustentável a longo prazo quando a gente fala desse processo de emagrecimento que vai muito além de apenas perder peso. Então, acho que hoje a gente vai conseguir discriminar muito mais sobre esse assunto e entender essas nuances que envolvem essa qualidade de vida que ressoa na perda de peso. É verdade. E para começar, queria perguntar para todas vocês, né, dentro da área de atuação de cada uma, o que eu vejo muito dentro do consultório são pacientes que passam anos tentando perder peso. Já fizeram de tudo, já tentaram dieta, já tentaram medicação, já tentaram todos os tipos e fontes e não conseguem permanecer emagrecendo, né? Até conquistam, às vezes, um pouquinho ali da perda de peso e não dão continuidade. E eu queria saber de vocês o que é que faz o paciente continuar nesse ciclo, né? De culpa, tentativa, frustração e, às vezes, até quando eles têm vontade a mais, né? Recomeçar. O que é que vocês conseguem ver dentro da prática de vocês que faz a pessoa chegar a esse patamar? Eu posso começar. Eu vou abrir aqui o jogo. Eu acho que
o principal é focar justamente só no emagrecer. E esquecer todo o resto de comportamento que faz com que o emagrecer seja uma consequência. Sono, treino, a forma como se alimenta, a forma como se relaciona com as pessoas. E aí, quando a gente foca só no peso, na balança, e esquece essas outras coisas, você não consegue sustentar aquele peso. Então, não tem como. Se você não dorme bem, no outro dia os teus hormônios estão todos desregulados, a tua capacidade, assim, de não ceder a uma tentação, ela está bem mais diminuída. Então, assim, talvez, em vez de focar no emagrecimento, foca no teu sono primeiro, foca nesses outros hábitos. E aí eu acho que quando a gente esquece um pouco disso, acaba que você não consegue chegar no resultado que é a consequência, emagrecer de forma sustentável. Ou consegue por um período e depois para. É verdade, a gente vê muito isso, né? Que a perda de peso, ela tem que ser uma consequência da sua rotina, né? Ou então a manutenção desse peso. Como é que você vê isso, Rinara, dentro do consultório? Eu acredito muito que o planejamento alimentar ele esteja ali de acordo com a rotina do paciente. Porque se o paciente recebe um plano onde não está adequado à sua rotina, onde tem alimentos que ele não se identifica, que ele não gosta, vai ficar muito difícil desse paciente seguir por um longo período de tempo. E na minha abordagem eu prezo muito por constância. Então, a dieta perfeita é aquela que o paciente vai conseguir sustentar a longo prazo. Então, primeira coisa, identificar o paciente, quais são as escolhas preferidas dele, quais são os históricos alimentares dele, né? O que eu posso fazer para encaixar um alimento que ele goste de fazer e tire da cabeça que ele vai entrar no modo dieta. Porque essa palavra dieta assusta. Né? Essa palavra dieta vem um peso de prazo de validade. Acaba quando? Quando que eu vou terminar de fazer isso? E aí no consultório eu mostro que não precisa o paciente ele focar na linha de chegada. Ele vai curtir o processo, ele vai aprender muita coisa no processo, ele vai aproveitar os momentos e é aí que ele cria hábito. É aí que a gente constrói hábitos novos, é aí que a gente desconstrói hábitos antigos. Então, quando o paciente entende, como você bem falou, quando ele foca só no emagrecimento, a probabilidade dele desistir no meio do caminho é muito mais rápido, porque tudo que eu acordo com ele ali é mutável, a rotina dele pode mudar, o sono muda, a qualidade do estresse dele muda e a alimentação ela precisa estar de acordo com cada fase da vida desse paciente. Então, muitas vezes o paciente ele já chega frustrado de várias tentativas. E eu recebo muitos pacientes assim, inclusive ele falou, essa é a minha última tentativa, eu não aguento mais. E isso me dói, porque vieram de dietas restritivas, e não é a minha abordagem, a dieta restritiva. A restritiva te leva até a página 10. E o meu intuito com o paciente é fazer ele ter constância. A partir do momento que ele tem constância, ele consegue evoluir, ele consegue mudar uma mentalidade. Então, a primeira coisa é fazer um plano que se adeque à rotina dele. Se ele tiver um plano que se adeque, eu vou estar acompanhando ele com resultados melhores. Perfeito. Muitas vezes tem aquele preconceito, né, com o nome dieta. Ou então que é mais antigo regime, né? Antigamente a gente tinha muito isso. Para emagrecer é só fechar a boca. Às vezes um paciente que vem frustrado, ele já vem de tanto fechar a boca e não conseguir, que ele acha que dieta não funciona mais. Que ele acha que é tudo só emagrecer ou porque fez bariátrica ou porque fez uma cirurgia. Ele não acredita mais que é capaz de fazer o emagrecimento acontecer com a reeducação alimentar. Eu não uso esse termo dieta no meu consultório. Eu uso o termo de, a partir de hoje, nós vamos fazer uma reeducação alimentar. E você vai sair daqui com outra mentalidade. E assim a gente consegue construir uma grande evolução. É verdade. E para você, Nara, como é que você aborda esse ciclo de frustração, né, com a psicologia? Dentro do processo terapêutico, como a Rinara bem falou, também a gente escuta muito sobre esse processo de frustração, de culpa, de ansiedade e as tentativas de controle com essas dietas muitas vezes restritivas. Então, um passo principal dentro do processo terapêutico, inclusive, é a gente também trabalhar o acolhimento de que é um processo contínuo.
como ela bem falou, até a página 10, uma dieta restritiva, porque ela não se sustenta a longo prazo esse comportamento. Então, esse sujeito, ele precisa entender que a perda de peso, ela é só uma parte desse processo. Ele é o começo do processo e que o foco principal é a construção de valores de vida, de saúde, de autocuidado, para que essa pessoa ela consiga estar mais alinhada a uma vida com mais sentido, mais sintonizada, e que a partir daí ela vai também ser mais flexível para lidar com esses processos de altos e baixos, porque nenhum processo ele é contínuo. Ele começa e a gente faz perfeitinho sempre. Não é linear, né? Exatamente. Compromisso não é sobre perfeição, é sobre comprometimento da gente continuar, mesmo nos momentos que a gente sai ali um pouquinho dos eixos e poder voltar para aquilo que é importante e significativo para a gente também. O que eu vejo muito é que sempre as pessoas ou são 8 ou 80, né? E estar na média é importante. É a constância que vai fazer a diferença, não é o extremo nem para um lado nem para o outro, né? E Liana, fala pra gente, você trouxe essa questão do sono, né? O ambiente, a rotina, como é que ela pode influenciar tanto as nossas emoções para nos ajudar ou nos atrapalhar nesse processo de emagrecimento e compulsão? Eu acho que o ambiente, ele é muito negligenciado. Às vezes a gente fala muito de genética, de hábitos, mas o ambiente em si, ele ajuda demais ou atrapalha demais. Inclusive, às vezes até assim, o ambiente da nossa casa. É muito difícil você tentar se alimentar melhor, ou se você quer ter uma rotina assim mais saudável, de fazer uma atividade física, se você só vive com pessoas que comem muito mal, quando você tem em casa muita comida super palatável, chocolate, bebida, é muito difícil, assim, às vezes a gente precisa ajustar muito o nosso ambiente, e isso inclui o nosso estresse, às vezes o lugar que a gente trabalha é muito estressante, a pessoa que a gente se relaciona, às vezes o relacionamento não tá muito legal, isso causa estresse na gente, e com esse estresse eu tenho mais dificuldade de me alimentar melhor, de fazer melhores escolhas, de dormir melhor. Eu acho que todos esses hábitos, eles precisam estar muito bem, assim, estruturados e olhados, porque se eu tô vivendo sob estresse, se eu tô num ambiente que não me ajuda assim, que eu preciso ter contar muito com uma força de vontade, eu tenho mais probabilidade de desistir, de fracassar, assim, então tudo que eu puder fazer para me ajudar, aquela coisa bem básica de bota o tênis do lado da cama para não ter perigo de você não ir, assim, leva a comidinha pro trabalho, já que lá às vezes as pessoas se alimentam não da melhor forma, tenta convencer as pessoas ao teu redor, ou se aproxima mais de pessoas que estão nessa perspectiva, que faz um esporte, compra coisas melhores, assim, para a tua alimentação da tua casa de forma geral. A gente aprende muito por modelo também, então às vezes tá tendo muitas mulheres, às vezes, meu esposo não consegue, aí às vezes, mas você tá fazendo, porque às vezes você fazer estimula o outro fazer, assim. Às vezes a gente não faz e quer que o outro faça, assim, compra melhores comidas, faz ali, deixa o outro perceber e ver as tuas mudanças, isso vai puxando. O ambiente, ele tem esse poder importantíssimo de nos colocar para cima ou para baixo. Então, cuidar do nosso ambiente, o ambiente é esse todo, não só as pessoas que convivemos, é importantíssimo. É verdade. Nara, muita gente associa a questão da obesidade e da compulsão alimentar com falta de vontade. Ainda existe muito esse tabu, né? Qual é o prejuízo psicológico que isso traz para um paciente quando esse tema é tratado dessa forma? Isso gera muita culpa, muita vergonha, porque se a gente olha nessa diretriz de falta de força de vontade, a gente está colocando uma leitura que é só querer. Se eu quiser, a partir dali eu vou conseguir mudar. E a gente sabe que a obesidade, ela é um problema de saúde crônico e multifatorial. Então ela depende de diversos contextos, né? Como a Liana falou, do ambiente, da rotina, do histórico de vida dessa pessoa, de outras comorbidades que esse paciente ele vai
vai apresentar ali de uma depressão, ansiedade, outros tratamentos de saúde, como diabetes e medicamentos que esse paciente toma. Então, ele não é um processo que é fácil e ele precisa de um acompanhamento também multidisciplinar, justamente por conta disso. Então, esse processo que é de altos e baixos, não é só eu botar uma roupa, ir para a academia, malhar e comer menos, né? Isso também vai fazer parte do processo, mas não é apenas isso e não é tão simples a gente reduzir como apenas uma força de vontade, porque isso gera muito mais culpa e frustração, e inclusive desistência desse paciente que às vezes quer mudar, mas tem todo um repertório de vida ali que é difícil para que esse paciente mude, às vezes não tem um acompanhamento assertivo e às vezes esse paciente ele acaba desistindo, achando que ele não é capaz de viver esse processo de cuidado com a própria saúde e sustentar a longo prazo também. E às vezes até essa frustração faz a pessoa não querer mais tentar. Eu vou me aceitar. Eu sempre digo, a gente tem que aceitar o nosso corpo, independente da situação que a gente está. Aceitar no sentido de eu estou bem comigo, mas não quer dizer que eu vou me manter dessa forma sem saúde ou com a doença que é a obesidade, né? Então, a gente precisa sempre querer sair dessa situação. E o que eu percebo é que muitas vezes, quando a pessoa entra nesse ciclo de frustração, ela só deixa pra lá. Eu vou continuar assim, não tenho o que fazer, eu já cheguei num extremo, já atingi um peso impossível de perder. E isso é muito frustrante, né? Muito chato para o paciente. E esse apoio psicológico da equipe multidisciplinar que você falou é o que faz toda a diferença realmente, né? E falando sobre essa questão, Rinara, que você trouxe relacionado à reeducação alimentar, né? Você vê que faz diferença, os pacientes, eles conseguem estabelecer uma nova relação com a comida? Com certeza. Com certeza. Quando eu tiro esse tabu de que não é dieta e de que é uma redução, o paciente ele sai do consultório com outro olhar. Porque esse paciente ele já veio de dietas restritivas, ele já veio achando que a dieta era só frango, seco e salada, ele achava que para emagrecer era tirar o carboidrato, né? E ele sai da consulta entendendo que para emagrecer ele precisa comer o carboidrato. É totalmente diferente, entendeu? Então, essa reeducação alimentar, ela me aproxima muito do paciente, e ela me aproxima muito dos resultados que ele vai trazer para mim no consultório. E para ele, principalmente, né? Porque ali eu só sou uma facilitadora do processo dele. É ele que vai fazer as escolhas, é ele que vai escolher melhor esses alimentos. Então, quando eu tiro da cabeça dele que ele não vai fazer dieta e ele vai fazer uma reeducação alimentar, ele come o carboidrato sem se culpar, ele aproveita o final de semana sem culpa, ele sai de uma refeição livre e volta a fazer uma refeição normal no dia seguinte, ele toma a cerveja dele sem culpa nenhuma, porque ele sabe que ele treinou, e a regra do 80-20, a regra do 80-20 eu sempre falo, é 80% fazendo o que eu combinei com o paciente, ele combinou comigo, e os 20% é que nós seres humanos mortais temos que fazer, que é um final de semana, um casamento, um aniversário. Sim. A conta da nutrição não bate quando é 20-80, mas se for 80-20 a conta vai bater e esse paciente ele vai ter resultado. Então, a reeducação alimentar, ela começa por aí, quando eu tiro da cabeça dele esse tabu. E assim, eu vejo que às vezes as pessoas esquecem que comer tem uma função social. Com certeza. É muito importante. Total. E beber também. E beber também. E eu não tiro isso do paciente de forma alguma. Eu nem posso, nem devo, nem quero, e não é saudável para ele. Aí às vezes você tira e coloca outro problema na vida dele. Ele precisa do momento, se for casado com a esposa, com o marido, de um final de semana tomar um vinho. Gente, qual é o problema? O problema que separa o resultado do fracasso é os excessos. Não existe nenhum alimento no mundo que te engorda, que te adoece, que te emagrece. Vai depender do contexto geral da alimentação e da constância desse paciente. Sim. Então, se ele tiver a constância, não tem alimento no mundo que vai atrapalhar. Se ele tiver na semana dele fazendo tudo bonitinho, certinho, ele vai atingir resultado. Não precisa ele se privar do social. Sim. A gente está vivendo um momento muito festivo, de Copa do Mundo, de festa junina. E tá tudo bem se ele conseguir ter esse equilíbrio. Entendeu? Então, o ponto é aí, não precisa se restringir, porque através da restrição eu gero uma compulsão. Quanto mais eu restringo, o meu cérebro manda, eu estou precisando de compensação. Então, a gente acaba tropeçando em outras coisas.
E não é isso que eu explico no consultório, entendeu? A comida, ela também é uma relação, né? Total. Então, a gente é uma relação precisa de entender isso. Tem relação emocional com a infância, tem memórias afetivas. A gente come uma coisa, sente um cheiro, a gente lembra de alguém, de uma pessoa. Então, eu não tiro isso do paciente jamais, jamais. É verdade. Eliana, a gente vê também, assim, muitas pessoas que trazem esse prejuízo da negativa para a autoestima. Como é que isso influencia nesse processo, né? Pessoas que são muito julgadas pelo corpo que têm, por não conseguir sair desse padrão. Sim, e eu gosto de dizer que não dá pra gente viver num fantástico mundo de Bob, de dizer assim, que as pessoas não comentam, não falam, não julgam, as pessoas fazem isso mesmo. Às vezes não adianta eu dizer pro paciente, não, mas ninguém se importa, se importa. Ele vê as amigas conversando, as pessoas falando dos corpos das outras pessoas. E nós, assim como a comida ela tem essa função social, porque nós somos animais sociais. Nós nos importamos com o que as pessoas acham sobre a gente. E aí, mais uma vez, a importância do ambiente. Assim, quando eu estou cercada de pessoas que me acolhem, que me ajudam a me regular melhor, isso flui melhor, mas muitas vezes eu não tenho esse controle, eu vou ouvir julgamentos e isso vai internalizando dentro de mim, às vezes reforçando crenças que eu já tenho, e isso pode ser muito cruel, assim, realmente afeta a autoestima, e aí precisa fazer todo esse trabalho, sobretudo psicológico mesmo, para que você aprenda a enxergar valor em você mesmo, também de outros lugares, de outras pessoas, ainda que tenham outras que estejam ali julgando e apontando o dedo. Assim, você também não é só o seu corpo. E eu até ia falar no bloco anterior que eu acho muito importante assim, a gente deixar muito claro que a obesidade ela é uma doença, não é só sobre alguém que está um pouco acima do peso, assim, obesidade é uma doença que altera a forma que o teu corpo regula fome, saciedade e gasto calórico, né? Então, não é por falta de vontade, não é porque a pessoa desiste fácil, tem uma questão biológica, o teu corpo está te empurrando para aquele comportamento que é justamente o que você não queria. Então, não é um plano de 3 meses, uma meta de peso que você vai bater e ali você vai ficar bem. É um processo contínuo que precisa de um tratamento multidisciplinar por muito tempo, às vezes até a vida inteira. Sim. Isso quando a gente está falando de obesidade, né? Não quando eu tenho de fato uma meta X, porque quero, sei lá, às vezes até um esporte, uma corrida específica, quero fazer uma maratona, então eu preciso ficar com esse percentual aqui, enfim. Acho que é por aí. Só reforçando um pouquinho da obesidade também, do bloco passado, às vezes o paciente ele não emagrece só por falta de vontade mesmo, porque eu e a doutora Renata, a gente percebe muito isso, que a gente faz atendimento conjunto. Então, quando você olha os exames bioquímicos do paciente, você identifica uma resistência insulínica, E às vezes a pessoa está fazendo tudo certinho, né? E ela faz tudo certo, só que quando você identifica aquilo dali, você entende por que realmente ele não está conseguindo. Aí a doutora Renata vem com todos os ajustes metabólicos e hormonais e a gente consegue evoluir com esse paciente. Então, não é só força de vontade. Então, não julguem uma pessoa que está obesa só porque ela tem preguiça. Às vezes, não é só preguiça. O corpo dela está puxando. O corpo dela está inflamado. O corpo dela precisa de ajudas metabólicas e hormonais para tentar reagir. E isso leva um tempo, né? Com certeza. Não é da noite para o dia. E existe a paciência também, né? Também o paciente precisa ter essa paciênciazinha de esperar o tempo. Correto. E é um problema de saúde crônico. Sim. Então, como eu falei, até mesmo que a pessoa esteja mais magra, ela ainda precisa continuar esse tratamento, porque o nosso corpo, ele sempre quer voltar para aquilo que a gente já sabia fazer. Então, aquelas estratégias, às vezes, de tentar de restrição, de dietas muito restritivas, de gastos calóricos de formas exacerbadas, de purgação, que algumas pessoas tentam, né, de passar muito tempo em jejum, a pessoa às vezes quer voltar para essas estratégias ou
quando tem uma ansiedade, um estresse, vai ali e acaba descontando novamente na comida, voltando para aqueles métodos de tentativa de se regular, porque é a forma como essa pessoa, durante muito tempo de vida, ela passou. Então, por ser um problema de saúde crônico, ele vai precisar de um tratamento contínuo, né? Até como a Liana falou, às vezes, talvez até durante muito tempo, para que essa pessoa ela consiga se reorganizar e sustentar isso a longo prazo, não de forma perfeita e exímia, porque isso não existe, mas de forma constante a longo prazo, onde ela saiu do eixo, ela tenta voltar novamente para as estratégias, para os hábitos, para a regulação na alimentação, que ela já aprendeu anteriormente com esse acompanhamento, né? E enquanto isso, ela também vai aprendendo a viver. A Liana tinha falado uma coisa muito interessante, dessa questão do julgamento, né? Que também acaba acontecendo. Então, essa pessoa na terapia, a gente também vai ajudar ela a entender essa vida que acontece durante esse processo. Porque se a obesidade, né, o perder peso, ele se torna uma meta, ele deixa de ser esse processo até da gente aprender a lidar com o nosso corpo durante todo esse tratamento, né, no antes, no durante, no depois, em como é que eu me relaciono com as pessoas durante esse processo, como eu lido com as críticas, com os comentários que vão acontecer, que é um processo contínuo. Então, tudo isso vai acontecer no antes, no durante e no depois também. E é engraçado que, geralmente, esses comentários sobre os corpos, né, vêm de pessoas próximas. Né? Na maioria. Principalmente familiares, pai, mãe, um irmão, uma tia. Isso frustra muito os pacientes. Né? Isso dificulta muito o processo. Porque pessoas que eram para estar validando estão denegrindo, desestimulando, né? E aí é sempre assim, a pessoa tá ali, obesa, começa a emagrecer, agora tá magra demais. Então, o tempo todo vai ter gente criticando, criticar de todo jeito, o seu né? processo. Exatamente. Você não é o seu peso, né? Você é aquilo que você é. Então, você não se restringe a um peso da balança. Porque muitas vezes pensa assim, eu só vou ser bonito, só vou ser massa se eu estiver pesando tal peso. Gente, não precisa fazer isso com você. É muito cruel você se reduzir a um peso. O seu valor não está lá. Seu valor está na pessoa que você é. Exatamente. E às vezes as pessoas, até os próprios familiares, assim, muita gente faz às vezes por maldade, mas também muita gente faz sem noção. Intenção. É isso, o famoso sem noção, né? E assim, às vezes existem outras formas de estimular, né? Às vezes a pessoa, não, mas eu tenho que dizer mesmo, tá gorda, tá feia, não tá sem energia pra nada, eu tenho que dizer pra ver se a pessoa acorda. Existem outras formas, e a forma talvez melhor é o modelo. Assim, quer incentivar alguém a fazer atividade física? Faz, acorda cedo, veste a roupa, bora dar uma corridinha, bora dar uma caminhada, vamos fazer uma aula diferente, vamos fazer uma corrida, uma aula de natação, vamos hoje comer uma salada diferente, assim, incentiva, isso é a melhor forma do que ficar pressionando. E outra que você não sabe se ela tá magra ou se ela tá gorda por um problema emocional. Eu não sei se ela tá depressiva, eu não sei se ela passou por um luto, é tocar no muito íntimo da pessoa, porque você não sabe como que ela vai responder. Então, a regra é, fica calada, não fala do corpo de ninguém. Se olha no espelho, vê se o seu tá bom. Faz o teu e contamina a ação, entendeu? Tem uma brincadeira que eu sempre falo, é que se você não comenta algo que a pessoa ela não consiga mudar em 5 minutos. Então, tá com um sujeirinho aqui no dente? Isso dá pra mudar, a gente tira aqui. Então, você pode dar um toque ali pra pessoa. Coisas que a gente não muda nesse espaço de tempo, a gente guarda. Gostei, né? Vou aderir. Exatamente. É verdade. Falar pros pacientes. E falando sobre isso ainda, Rinara, como é que essas dietas restritivas, elas atrapalharam e atrapalham, né? Porque ainda existem muitas pessoas que fazem esse tipo de dieta, a adesão dos pacientes e o resultado. Atrapalha demais, né? Tanto que esta percepção de fome e saciedade. O paciente que restringe muito ao longo do dia, acontece muito isso. O paciente restringe ao longo do dia e tem a compensação o quê? À noite. Aí acaba consumindo tudo que não consumiu durante o dia, aí come tudo e gera processo de frustração, aí fica nesse ciclo, né? Eu me restrinjo, eu me culpo, eu volto para o ciclo. Me restrinjo, me culpo, volto para o ciclo. Ele nunca vai sair disso. As dietas restritivas, elas tendem muito a fazer isso. Ou gerar uma compulsão, ou gerar um medo de um certo alimento.
ou gerar uma privação muito grande, um medo de comer o alimento. Então, a primeira coisa que eu faço no consultório é entender se o paciente ele tem medo da comida. Porque aí eu já vou entrar na via psicológica. Como é que é aquela função, né? Como é que é a função da comida para ele? Como que ele lida com a comida? Como é a relação dele com a comida? É boa, ele tem medo de engordar, ele tem medo de comer porque é certo alimento. Então, a restrição é aquela coisa, gente. Vai até a página 10. Pode até conseguir um resultado a curto prazo, mas não é sustentável. Não é sustentável de forma alguma. Então, a restrição aqui alimentar, ela só prejudica em tudo. Tanto percepção de fome, saciedade. Será que eu estou com fome? Será que eu estou com vontade de comer? O paciente não consegue discernir o que é isso. E aí é bem complicado mesmo. Eu já recebi muito paciente. Já tentei fazer cetogênica, low carb, não me dei bem. Você quer sair de um lugar onde você está comendo tudo. Todos os tipos de alimento agora eu vou comer só proteína e gordura, não vou comer verdura. Gente, não existe isso, né? Só que ainda é uma prática muito presente. Muito E frequente. profissionais utilizando isso. Então, imagina para a pessoa que é leiga, né? Que ela entra num consultório, ela tá pagando uma consulta porque ela tem algum grau de confiança. Exatamente. Aí vai o profissional e prescreve uma dieta restritiva para uma pessoa que está super inflamada, ela já tem resistência insulínica, ela não vai sair do lugar, né? Então, existem abordagens certas para certos tipos de emagrecimento. Cada um tem o seu caminho a percorrer. Né? A dieta restritiva eu uso como estratégia. Quando eu percebo um platô, quando eu percebo alguma estratégia que vai melhorar o paciente, mas não sendo isso, meus pacientes por poucos comem. dias, né? Eu recebi um paciente essa semana falando que estava em jejum intermitente há 5 meses. Jesus. Aí eu disse, meu Deus, o metabolismo dessa pessoa deve estar... Meu Deus. Aí, enfim, aí é toda uma explicação, que aí eu vou dizer, quando você faz isso por muito tempo, você desacelera seu metabolismo, você aumenta a gordura visceral, isso pode... E aí eu faço toda aquela coisa para o paciente entender que é comendo que ele vai emagrecer. Sim. Não é deixando de comer que ele vai emagrecer. Parece contraditório, mas é verdade. E como é que a gente consegue identificar um episódio onde uma pessoa tem uma vontade maior ali de comer de uma pessoa que sofre realmente com o transtorno de compulsão alimentar? Eu vejo que todos nós podemos ter algum momento onde a gente vai comer um pouco a mais, onde a gente vai ter um desejo de comer alguma coisa ali no final do dia, de um dia estressante. Isso é comum porque isso faz parte da vida, né? A comida, ela também está relacionado ao nosso histórico de vida, ao nosso meio social, às nossas emoções. Então, isso é natural. Agora, a gente precisa observar a frequência desse comportamento e a intensidade. Se isso acontece de forma constante, se esses hábitos alimentares, eles são sempre hiperpalatáveis, se todo dia no final do dia você se recompensa com a comidinha, se você vive nessas dietas restritivas e vive nesses comportamentos de restrição, punição e retoma para essa restrição, se você usa de jejuns prolongados, de hábitos purgativos também, porque isso acontece muito, muitas pessoas, elas usam de estratégias purgativas, né, tanto como uma questão de induzir um vômito ou usar de laxante, como uma forma de tentar ali perder algum peso depois de ter exagerado ali numa comida. Então, isso já representa que tem alguma coisa aí que não está sendo legal e a gente precisa procurar um acompanhamento psicológico, nutricional, endócrino para entender, e até atividade física, né, de forma mais sustentável e saudável, não por culpa, porque muitas pessoas fazem por culpa, para a gente conseguir ter um tratamento realmente efetivo a longo prazo disso que está acontecendo nesses comportamentos. E será que a gente consegue só com dieta resolver esse processo da compulsão alimentar? Não, é multifatorial, realmente. Inclusive medicamentoso, né? Também com precisa. Certeza. Inclusive, teve um episódio na minha carreira toda que eu tive que encaminhar um paciente para um psicólogo. De cartinha escrita e tudo, porque ele estava induzindo vômito. Aqui já não é mais comigo. Sim. Não é minha alçada, eu não consigo ajudar, eu só consigo ir até aqui. Daqui para lá eu preciso de outra pessoa. E aí encaminhei ele pro psicólogo, o psicólogo aceitou a carta, e aí ele começou a fazer tratamento com esse mesmo psicólogo. E aí, a partir disso, a gente começou a mudar.
Eu sozinha eu não consigo. Eu preciso de um médico, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um personal, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso dessa equipe para que eu consiga atingir os resultados junto com ele. E eu não esqueço nunca. Eu até comentei uma vez com a doutora Renata sobre esse caso. E ele é meu paciente até hoje. E graças a Deus ele passou por essa fase ruim e conseguimos evoluir. Mas através dessa equipe. Eu sozinha não ia resolver. E é tão legal a gente admitir isso, né? Às vezes tem profissional que, eu não sei, assim, tem um negócio com autoestima que acha que é nutricionista, psicólogo, nutrólogo, personal, enfim. E a gente precisa ter essa ética até de várias vezes, assim, claro, às vezes você tem uma noção ali de algumas coisas, mas, ó, você tem que marcar uma consulta com o nutricionista, você tem que marcar uma consulta com o psiquiatra, você tem que ir para um nutrólogo, você precisa ver se esses hormônios aqui tá tudo ok, se não tem uma... Muitas vezes tem gente que chega no consultório que acha que tá depressiva, ela tá com um déficit de B12. Ferro e vitamina D. E assim, às vezes anêmica. E a gente precisa olhar para tudo isso, assim, é muito importante. E você tem que ser muito sucinto na hora de falar isso pro paciente, né? Eu acredito assim, vocês como psicóloga, você olha, você tá precisando de um psicólogo, eu acho que isso dói muito. Então, para eu conseguir falar isso para ele, nossa, eu dei um rodeio, assim, sabe? Pra eu dizer, olha, eu não consigo, você tá precisando por conta desses episódios, tal. Não me leve a mal, eu tô aqui para lhe ajudar, eu quero te ajudar. E aí o paciente, ele foi entendendo que eu não disse, você vai pro psicólogo. Não pode ser assim, porque assim você afasta o paciente de você. A nutricionista tá me chamando de... Que ainda hoje existe, tá me chamando de doido. O estigma, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque você não sabe como é que aquela pessoa vê aquilo. Você não sabe como ela vai receber. Então é ter todo um cuidado para dar essa notícia para ele, pra gente caminhar juntas, porque eu acho que isso é muito importante. Sim, e assim, você perceber, olha, você já tá no nível de um transtorno alimentar. E transtorno alimentar, aí que a gente precisa de outros acompanhamentos. Às vezes, muitas vezes, não só psicológico, até psiquiátrico também. E Ana, como é que a gente consegue diferenciar fome física, vontade de comer, compulsão alimentar? Essa a Rinara vai me ajudar também. Ó, vamos lá, acho que fome física. É aquela fome que você vai sentindo ali um pouco de... O estômago dói. A falta de energia. Falta de energia. E aquela fome, eu gosto de dizer assim, que qualquer coisa você vai querer. É um arroz com feijão, é uma hambúrguer, qualquer coisa. Passa. Não é uma... Não é, Esse é o melhor exemplo. Qualquer coisa eu aceito. Aí acho que a outra fome física, vontade de comer. É algum alimento específico. Tô com vontade de comer um brigadeiro, Não né? é fome. Não é fome, é vontade, que dá e passa. Às vezes passou... meia hora, você nem lembra mais. É verdade. E a fome emocional. Fome emocional, aí eu já acho que é quando... Se eu tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô estressada, eu como. A gente desconta muito na comida as emoções. As emoções totalmente ligadas à função do comer. E aí o episódio de compulsão, que já é algo mais complexo e completo também, porque as pessoas acham que ter um dia que eu comi muito, fui num churrasco, feijoada, comi 3 vezes, isso não é compulsão. Compulsão é uma coisa muito séria. Compulsão é o comer desenfreado que causa muito sofrimento, que vem muita culpa depois. Para você também ter um transtorno de compulsão alimentar, você tem que ter um episódio por semana, no mínimo por 3 meses. Então é um quadro muito amplo que às vezes as pessoas... Tem muito paciente que chega... tem uma compulsão alimentar, assim, porque comeu um hambúrguer, depois foi comer um açaí, assim, não, isso não é compulsão. As pessoas comem, assim, comida congelada, qualquer coisa que tem dentro da geladeira. Miojo, muito disso também, muitas comer vezes escondido. Vem uma relação de dor da infância. Também. Né? Alguém que carrega uma frustração, ou então alguém que passou por uma restrição muito severa na infância, ou que passou uma fome, ou uma pessoa que tem uma relação, sempre teve uma relação difícil com a comida, comia escondido, depois provocava o vômito. Normalmente a compulsão ela vem acompanhada de muito sofrimento emocional. Muito. É um dos critérios diagnósticos. Sofrimento emocional acompanhado. Você não tá comendo achando bom, você tá em sofrimento. E é um curto período de tempo. Você come ali 10 minutos, parou. Aí você vem o arrependimento depois, a culpa e o sofrimento. Isso é compulsão. Né? E aí, se vier vômito, aí é consequência. Aí já é outra, aí já não é mais compulsão, aí já é uma bulimia, já é outras coisas. Exatamente. É uma coisa que leva a outra, é uma cascadinha de efeito dominó. Eu tenho um paciente que ele gasta R$400 em um almoço, mas ele não gasta R$400 em um remédio que ele precisa.
Só pra... Prioridades. Porque ele teve muita privação alimentar na infância. Então, hoje, a relação dele de comida é a relação de poder. Tipo assim, eu posso comprar isso aqui. Eu Exatamente posso comer isso. na hora que eu quero. Eu tenho à minha disposição. Não preciso mais passar por aquela privação. Outra coisa que outro paciente tem, eu preciso comer o que eu coloquei no meu prato até o fim. Aquela coisa do não desperdício. Não posso desperdiçar. Eu acho que até um pouco da nossa cultura mesmo, enquanto brasileiro e tal. Nossos Claro pais, que não é nossos pra avós. desperdiçar, né? Mas é melhor que você coloque menos e depois Isso, repita isso. se necessário, do que você colocar um monte de comida e depois ficar empurrando pra dentro sem vontade, porque tem que comer e não desperdiçar, né? São algumas regras que vão sendo construídas na própria história de vida dessa pessoa. Por isso que o tratamento ele é tão subjetivo. E a Liana estava falando sobre a fome emocional e a fome física. E, inclusive, elas podem estar lado a lado. Às vezes a pessoa ela passou um dia de trabalho super estressante, está super mal. Então ela chega à noite com muita fome física e, consequentemente, também com a fome emocional ali, que também está associada, às vezes, a muito tempo em jejum, a esses hábitos alimentares que eles não são regrados. Então, as duas coisas, o corpo ele vai pedir alimentos hiperpalatáveis, até porque a gente está com fome física. Então, aprender a reconhecer isso, entender esses processos, né? A pessoa, quando também ela tem muitos hábitos alimentares que não são saudáveis, as noções de fome e as de fome física delas, inclusive, ficam mexidas. Às vezes, a pessoa está tão acostumada a beliscar toda hora, a comer toda hora, que ela vai sentir fome ali naquele horário, porque o organismo dela se acostumou a toda a vida naquele dado horário a estar consumindo determinado alimento. Então, por exemplo, na psicoterapia, acredito na nutrição, isso também vai sendo trabalhado dessa pessoa entendendo essa relação com a comida como um todo e aprendendo a não agir só pelo impulso, pela vontade, pela fome emocional, mas também entendendo como reestruturar essa vida de uma forma mais organizada, porque isso é uma forma de reestruturar a nossa própria vida como um todo, né? E Nara, como é que esse ciclo de culpa, restrição e punição, ele se forma a nível cerebral mesmo, pra gente entender? Então, o que acontece? A pessoa, ela veio já, provavelmente, de um desses episódios, e aí ela vai optar por esses métodos que ela já conhece, que são esses métodos restritivos, dietas restritivas. Então, vai cortar um carboidrato, vai cortar um alimento hiperpalatável, vai começar um contexto muito amplo de privação alimentar. O problema é que essas estratégias que essa pessoa usa, elas podem até melhorar a curto prazo, porque elas trazem uma falsa sensação de controle, de eu estou fazendo algo para resolver ali aquele problema. Alívio, né? Exatamente. Só que isso não se sustenta a longo prazo, porque o nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisões, planejamento, autocontrole, quando ele está sobre muita restrição durante muito tempo, ele fica muito sobrecarregado e estressado. Em contrapartida, o nosso sistema de recompensa, ele vai ficando muito mais sensível, então vai gerando muito mais vontade daquele alimento e a longo prazo essa pessoa não sustenta esse comportamento. Então toda restrição muito exacerbada, ela leva ao descontrole a longo prazo. E aí a pessoa vai passar esse tempo, vai ter novamente um episódio ali de compulsão, né, de sair ali do controle, e aí ela vai sentir culpa, vai sentir frustração e vai recomeçar novamente esse ciclo de dieta restritiva lá na frente, a longo prazo, né? Então é um ciclo que ele só gira, mas que você fica preso naquele mesmo lugar e que funciona a curto prazo, mas não se sustenta a longo prazo e traz muita culpa, muito sofrimento, muita dor, né, no contexto geral. No final das contas, ele é químico mesmo, né? É uma questão neurobiológica, né, e que é, inclusive, previsível por conta desse estresse no próprio cérebro que é ocasionado com esse padrão de comportamento também. Ou seja, não tentem, não vai dar certo. Não funciona. Vai dar certo uma semana, no máximo duas, na e terceira depois já chutou o balde pra E aí a longe. pessoa às vezes come até muito mais quando ela passa esse episódio de Normalmente restrição. é isso que acontece. Me privei, agora eu vou comer tudo que Aí, ó, chuta o balde, dali ela vai. Normalmente é isso. E falando disso, Rinara, existem aquelas pessoas que estão certinhas no plano, conseguindo seguir o plano nutricional direitinho, mas aí ela acaba saindo ali uma refeição, perdi tudo, vou chutar o balde. O que é que a gente pode fazer, planejar? O que é que a gente pode dar de dica para essas pessoas, para que, apesar de ter saído da dieta, ter comido algo diferente, mas para que faça ela voltar e não descarrilhar tudo de uma vez? É aquela relação do perdi tudo, né? E agora? Aquelas pessoas que são ou 8 ou são 80. Nossa, isso dificulta muito o meu trabalho.
Porque são pessoas inconstantes, normalmente, no plano alimentar. Ou ela faz 100% correto, ou ela não faz 100% correto. E nós, seres humanos, meros mortais, nossa vida não é linear. A gente tem altos e baixos. Tudo que eu acordo com um paciente ali pode ser mutável, tudo pode ser mudado, tudo pode ser acordado, tudo pode ser mexido e reorganizado. Só que o paciente que tem essa mentalidade, ele dificulta o processo dele. Porque é insustentável que uma pessoa siga 100% um planejamento. Eu vou ser muito sincera aqui. Eu não consigo seguir um planejamento 100%. As únicas pessoas que conseguem seguir um planejamento 100% são os meus atletas. Que eles vivem disso, eles trabalham com isso. Eles ganham com isso, Eles né? ganham por isso e eles são obrigados. Se eu disser que é para comer pedra, eles vão comer pedra. Mas quem não trabalha com isso, gente... Nós temos TPM, nós somos mulheres. Né? Nós temos donas de casa, mãe de recém-nascido, marido, casa. É insustentável que esse pensamento ele se perdure por muito tempo. Então, muitas pessoas acabam desistindo. Eu já comi aqui um batom garoto, eu vou comer uma barra de chocolate inteira. Eu já comi 2 pedaços de pizza, eu vou me acabar aqui em 4 pedaços de pizza. É exemplo. Então, não é bem por aí. O que eu oriento esse paciente? Errou, comeu demais, não tem recompensa. Volta e começa do zero. Volta e faz tudo do jeitinho que está lá combinado. Não adianta se restringir, não adianta se compensar. Eu comi muito, amanhã eu vou pular o café da manhã. É o pior erro. Exato. Eu bebi hoje muito e amanhã eu vou tirar tal refeição. É o pior erro. Errou, passou, esquece. Bata a borracha e vida que segue. Próxima refeição, Próxima né? refeição, é isso. E as pessoas acham que também é assim, né? Eu comi muito na noite anterior, pronto, amanhã eu já tô com... Não é assim, a formação Não é. da gordura não é desse Assim jeito. como- Não é Calma. Assim como um alimento errado não vai estragar o teu processo, e assim como um alimento saudável não vai te ajudar no emagrecimento. Pois é, não é assim, É a constância. Se eu treinar um dia, eu não vou ter a perna que eu quero, mas se eu treinar um ano, eu vou ter. Ainda que nesse um ano tenha 5, 10 vezes que eu não vá. Exatamente, porque no afinal nós somos o quê? Seres humanos. Né? E a gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente Às esquece, vezes a gente né? esquece, a gente pensa que nós somos uma máquina, assim. É verdade. Eliana, como é que a gente consegue identificar quando a comida ela passa de ser um alimento para suprir necessidade fisiológica e passa a ser um suporte emocional? Aí a gente tem que olhar para a função que a comida desempenha na minha vida. Se toda vida que eu tô triste, que eu tô feliz, que eu tô animada, que eu tô estressada, eu vou comer, aí a função que a comida tá representando na minha vida é de reguladora emocional, não de me nutrir, me saciar, me fazer ter energia para viver. Então acho que é isso, é olhar para a função que a comida tem. E isso a gente pode até colocar para diversas outras coisas, às vezes até para o consumo do álcool, né? Assim, é uma coisa que dá para generalizar, assim. Se você toda vida que tá feliz ou que tá triste você bebe, você tem um problema aqui com essa relação. Se toda vida que eu tô feliz ou que eu tô triste eu vou comer, talvez eu tenha um problema com essa relação e eu preciso enxergar o que é que tá no pano de fundo, o que é que eu tô deixando de olhar, o que talvez eu esteja usando a comida e eu poderia usar outras ferramentas, o que eu estou precisando. E uma coisa também que eu gosto de reforçar é que às vezes a gente não tá com fome, a gente tem o hábito de comer. Tipo, eu chegar em casa, eu não tô nem com fome, mas aí eu boto uma série na TV, parece assim, eu tenho que estar comendo. Às vezes eu não é só o hábito. E aí eu preciso ir, assim, melhorando esses hábitos. Sim. Comer As na mesa. associações, né? E dispareando isso, assim, come na mesa. Não, cama não é lugar para estar comendo, em frente ao computador não é. Para que você tenha a função que a comida ela deve ter, assim, de te saciar, ou talvez ali no momento social, com as pessoas ao redor, não necessariamente você sozinha assistindo televisão sem estar com fome e comendo. Existem outras formas de você se regular. E aí na terapia, levando em conta a individualização da pessoa, o que funciona para ela, a gente vai entender quais são essas outras formas, que outras ferramentas eu posso usar para quando eu tô triste, para quando eu tô feliz, para quando eu tô estressado, que não seja a comida.
Sim. Mas aí é um processo, né? Assim, também não é de uma hora pra outra. Às vezes a pessoa passa anos se comportando de um jeito e acha que vai fazer terapia. Vou mudar amanhã. Amanhã eu tô mudando. Assim, não. Segunda-feira eu tô bem. Um hábito, ele também não se forma de um dia pra noite. Então a gente precisa, às vezes é difícil, às vezes tem que sair um pouquinho da zona de conforto, tem que tentar, é meio desconfortável às vezes, até que uma hora fica tudo O que eu gosto também de lembrar é que sempre falar para o paciente, né? A hora de comer, usa essa hora como uma hora de atenção plena, né? Exato. Você vai sentar, você não vai ficar no celular aqui rolando dopamina, o cérebro encharcado, né? Você vai sentar, não vai ficar rolando o Instagram, ficar resolvendo problema. E você vai comer. Você precisa prestar atenção na sua mastigação, né? Você precisa prestar atenção no que você está comendo. Você precisa prestar atenção no que você está saboreando. Porque às vezes você come tão rápido, sem nem prestar atenção, que você acha que ainda está com fome. Exato. E não está. E isso acontece muito, né? Normalmente, a gente pode sempre observar pacientes que têm algum problema com a relação com a comida, eles comem muito rápido. Então, verdade, isso de você não comer vendo televisão, mexendo no celular, eu sempre digo que os nossos olhos, eles roubam muito a nossa atenção dos nossos outros sentidos. Sim. Então, a gente não consegue nem prestar atenção no que a gente está comendo se eu estou aqui rolando o Instagram, ou eu estou ali vendo televisão, vendo um filme. Então, eu vou consumindo esse alimento de uma forma mais rápida, porque o meu corpo ele nem está conseguindo processar a quantidade de alimento que eu estou consumindo. O nosso cérebro e o nosso estômago, eles se comunicam. Mas se eu como muito rápido, esse processo, ele demora um determinado tempo. Então, a pessoa vai comendo. Quando passa, aí depois que essa comunicação ela acontece, ela, tem a sensação de estar muito cheia ali. Então, já ajuda muito, né? Parece uma coisa tão pequena, mas só da pessoa tá ali, sentadinha na mesa, tentando prestar mais atenção na mastigação dela, trazendo atenção para a boca. Aguçando os outros sentidos, né? Exatamente. Então, isso já ajuda muito até na nossa noção de saciedade, porque a gente está comendo ali mais devagarzinho e já vai conseguindo processar esse alimento que está entrando no nosso organismo também. Nara, aproveitando, como é que a TCC e a ACT podem ajudar a gente nessa abordagem, principalmente relacionada à culpa, à urgência? Como é que a gente pode explorar elas? Perfeito. Então, uma parte, né, que uma coisa bem pontuada pela Liana, a gente entender a função do comportamento. Então, a gente entender por que essa pessoa ela se comporta como ela se comporta. A comida ela vai ter uma função na nossa vida e muitas vezes ela está ligada à nossa rotina, aos nossos hábitos, a uma tentativa de regulação emocional que esse paciente ele vai trazer. Então, não é só simplesmente trabalhar o comer por comer, ou dizer não coma, mas essa pessoa ela começar a entender em que momentos e que função essa alimentação ela está tendo na vida dela como um todo. O que acontece nesses episódios de compulsão, o que acontece nesses episódios anteriormente, né? Como é que estava meu dia, como é que estava minha rotina, quando eu comecei a sentir essa fome emocional, em que momentos isso acontece com mais frequência. E também a gente trabalha muito essas estratégias de como aprender a lidar com esse desejo, a lidar com essa vontade, sem necessariamente precisar ceder a esse comportamento. A gente não controla pensamento, sentimento e a gente não controla isso de existir na gente, isso vem, mas a gente pode aprender hábitos de maior constância e consciência a como lidar quando essas coisas surgem na gente. E para além de tudo isso, a gente também trabalha muito essa flexibilidade cognitiva, porque vai acontecer dentro desse processo do paciente, mesmo se esforçando muito, se ele teve uma vida inteira que ele se comportou dessa forma. Não vai ser porque ele começou a terapia que ele nunca mais vai ter isso. Então, até mesmo quando ele tiver esse episódio, a gente ter essa flexibilidade de conseguir entender esse momento, de recomeçar, que a vida, eu sempre digo que ela acontece no momento presente. A vida é isso aqui que a gente está vivendo no agora. Nada que existiu antes e nada que existe depois é real. Então, eu posso escolher a partir de agora o que eu quero fazer com a minha vida. Aconteceu? Beleza, bola para frente. Agora a gente vai tentar aplicar as estratégias, voltar para onde a gente estava e recomeçar. E também a gente também trabalha muito essa questão do mindfulness com a alimentação, da gente ter mais autocontrole, de ter esse momento com a comida, de realmente comer mais devagar, de entender esses processos. E até quando a gente for ter esses episódios, na terapia a gente consegue trabalhar para que o paciente ele consiga diminuir a quantidade de alimentos, separar uma pequena porção quando ele estiver com essa fome emocional, para que ele também não fique nesse estado de privação. Então, não estou conseguindo resistir a essa vontade.
beleza. Separa uma pequena quantidade de comida, bota num pratinho, vai para a mesa, guarda o restante, come mais devagar, se dá esse tempo e depois vai fazer outra coisa, vai fazer outras coisas que você goste, né? Ampliar esse repertório, trazer mais vida e outras formas de lidar com essas fontes de prazer e regulação que não são unicamente, exclusivamente só comer, né? Então, tudo isso vai estar ali dentro desse processo que a gente vai trabalhar a curto, médio e longo prazo na vida desse paciente também. Eu acho que é muito de você ter presença no que você está fazendo, né? Exatamente. É como você falou, viver o presente. Porque se você não está ali presente na sua alimentação, você vai comer, não vai sentir, passou, vem o desejo, você vai comer mais. E de novo. E aí o ciclo está instalado, né? E falando nisso, a gente tem hoje em dia um termo que é food noise, que são aqueles pacientes que ficam com aquele barulho mental o dia inteiro. Gente, isso é tão verdadeiro. Eu escuto muitos dos meus pacientes que hoje utilizam o Monjaro falando assim, Renata, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu não tenho mais aquele barulho mental de passar o dia inteiro pensando no que eu vou comer. Para quem não tem isso, você fica assim, parece louco, né? Parece estranho. Mas para quem convive com isso, é perturbador, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar essa questão, né, do alimento trazer esse ruído mental tão grande para o paciente e ele conseguir ter mais conforto, né? Quando a gente não está falando de utilizar a medicação, porque não é todo mundo que tem indicação, não é todo mundo que pode, não é todo mundo que tem condição, né? Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir esse ruído mental, tanto com a psicologia quanto com a nutrição? Quer começar? Vamos lá. É muito comum também eu receber pacientes que têm esse barulho mental aí e que melhoram, assim, grandemente com as medicações. Pacientes que a gente já tratou muito sobre isso, não foi, Renata? E tem conseguido. E aí eu tento colocar, coloca a tua intenção em outra coisa. Porque pensar em comida o tempo todo é querer anestesiar alguma dor. Né? E aí o que a gente faz? Arruma uma gaveta, responde uma mensagem antiga, tenta colocar alimentos com baixa caloria para ele beliscar ali no momento que ele tiver vontade de comer alguma coisa ou beliscar alguma coisa, mas nunca restringir, nunca dizer, você está pensando em comer, mas você não vai. Você está pensando direto em comer, mas você só vai comer na hora que chegar a hora do seu lanche. Normalmente eu não faço isso, porque quanto mais eu restringo, mais eu mando mensagem para ele de que, já que tá proibido, eu vou fazer. Os seres humanos, a gente tem muito isso, né? O proibido é mais gostoso, né? O proibido é mais gostoso. Então, se você restringir, eu vou lá e faço. Eu prefiro colocar um alimento que o paciente, ele coma de forma... Por exemplo, meus pacientes já me conhecem. Tá com vontade de beliscar? Belisca melão. Corta vários pedaços de melão, deixa na geladeira e vai cortando. Escolhe um melão doce. Renata já me explicou qual é o melão que compra. É o Dino. Eu adoro melão, viu, gente? É o Dino, tá, gente? E aí eu vou colocando esses tipos de alimentos para que pipoca, dependendo do modo de preparo que você faça, pipoca é altamente saudável. O problema é como você faz a pipoca. Então eu já vou colocando esses alimentos para ir diminuindo aquela vontade do mastigar, porque o paciente que pensa muito em comida, ele quer mastigar alguma coisa. Sim. Ele quer estar toda hora. Às vezes mascar um chiclete não é a melhor opção, mas mascar um chiclete às vezes engana aquela vontade também. Então, dependendo do tipo de paciente, a gente tem algumas estratégias para utilizar ele de ficar pensando em comida o tempo todo. E se ele pensar e quiser comer, que coma um alimento com menos caloria. E quanto mais a gente tenta não pensar em alguma coisa, mais a gente pensa. Então, também não adianta muito ficar tentando não pensar nisso se isso está vindo o tempo todo. Aí eu volto para tentar olhar para a função. O que esse pensamento ele está querendo dizer, né? Às vezes é privação, às vezes é aprendizado mesmo, assim, de você ter aprendido a... É quase como se a tua vida girasse em torno. O que eu vou comer no café da manhã, o que eu vou comer no almoço, o que eu vou comer de tarde, o que eu vou comer de noite, assim. E aí sinaliza que talvez está faltando outros focos. E também ansiedade, né? Assim, às vezes é só uma forma que o teu cérebro encontra de se aliviar de maneira mais rápida para outras coisas que talvez ele não esteja conseguindo se aliviar e que talvez você precisa olhar com mais atenção para elas, né? Às vezes as coisas que a gente evita, elas vêm como outros sintomas, às vezes o food noise. Mas, de fato, também atendo muitos pacientes que relatam que com a medicação, isso ajuda muito, assim, não
conseguem não pensar. E aí eu acho que é nessa janela que o nosso trabalho se faz mais importante, porque ele não vai pensar, beleza. Mas se ele não construir ferramentas para quando ele não estiver mais tomando a medicação, ele vai voltar a pensar. Exato. Então a gente tem que aproveitar essa janela para se ocupar, para pensar em outras ferramentas, outras coisas, outros propósitos de vida, outros projetos, porque você não vai tomar a medicação para sempre. Uma hora vai parar e você tem uma probabilidade de voltar com esses pensamentos. Mas se você tiver outras ferramentas, outras coisas na tua vida acontecendo, eles vão ficando menos barulhentos e aí você vai conseguindo conviver melhor com eles. Deixar esse paciente mais saciado por mais tempo também funciona bastante. Às vezes ele está numa dieta que não tem saciedade. Pois é, a privação, né? Então colocar bastante fibras lá para ele ter essa saciedade e deixar de pensar tanto, né, nessa alimento. E uma coisa interessante quando a gente fala desses comportamentos é que até a gente não controla o pensamento. E a gente tem que olhar não só porque, por que eu estou pensando tanto em comida, né? Mas entender o que espaço a comida está ocupando e o que ela está mascarando que eu preciso olhar com mais atenção na minha vida, que precisa de cuidado, de suporte, de tratamento, porque até mesmo o medicamento, ele vai ajudar nessa janela mental realmente ao paciente a parar de pensar tanto, mas ele pode só substituir o comportamento compensatório que a comida ocupava para outra coisa se a gente não trabalhar ali uma regulação emocional e entender por que esse paciente ele usa da comida como essa forma compensatória e reestruturar essa vida desse paciente para que ele não só substitua um problema por outro. Uma coisa que eu vejo muito eu não estou mais consumindo tanto alimento porque o medicamento ele trabalha nessas fontes de saciedade, reduz o meu apetite, mas aí a pessoa ela acaba comprando mais. Então a ansiedade dela, a desregulação que existe ali, o estresse, a forma como ela canaliza essa tentativa dela de tentar se regular de alguma forma, ela vai agora para as compras, que também trazem essa dopamina a curto prazo, trazem essa sensação ali, né, de estar comprando algo e que mascara um problema que a gente precisa olhar para todo um outro contexto que está atrelado ali, não só a compra, mas o porquê que eu estou comprando aquilo ali daquela forma, né? É verdade, a gente consegue perceber esse comportamento ainda maior em pacientes bariátricos, né? A medicação, ela vai conseguir atuar lá no nosso circuito de dopamina. Então, a gente, apesar de ainda ter pessoas que desviam essa compulsão, a gente consegue ainda ter um controle maior. Por exemplo, hoje ela já é utilizada para outras finalidades, e uma delas é a compulsão por álcool, né? Então, a medicação, ela trouxe, além da perda de peso, ajuda no comportamento. Só que é aquele negócio, ela tá te contendo ali enquanto você está tomando, utilizando. Você tem que aprender durante esse período que a partir de agora que eu vou ter que me condicionar. Eu sempre falo isso, olha, ela é uma ferramenta para que você passe aí 6 meses, vamos dizer, livre dos pensamentos, livre da comida, da compulsão, mas nesse livre é aprendendo a lidar com elas. Exatamente. Porque o dia que a gente começar a tirar, se você não tiver aprendido, volta tudo de novo. E não é sobre força de vontade. Porque se for sobre força de vontade, a pessoa tinha emagrecido só, né? Então, a pessoa ela precisa ter muita noção disso. Eu não vou só usar a medicação e achar que ela vai dar conta de tudo. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um nutricionista, eu preciso inclusive de um médico fazendo, porque hoje em dia as pessoas também compram a medicação e vão fazer por conta própria, né? E aqui na XS a gente tem um programa de emagrecimento que ele é voltado justamente para isso, né? A gente trata o paciente com a nossa equipe multidisciplinar, voltado para um tratamento realmente onde ela consiga alcançar o objetivo dela e manter, né? Porque não é só chegar, é chegar e conseguir estar lá, porque a medicação ela é cara. Aí você faz 6 meses de tratamento para depois voltar tudo. Quem é que tem esse dinheiro para jogar fora? Quem é que tem esse tempo para jogar fora? E a gente vê, acho que vocês com certeza veem todas as vezes que quando a pessoa tem uma perca grande de peso, depois ela sente mais fome. Isso. E o gasto calórico dela fica menor. Então, assim, o corpo ele fica empurrando para comer mais. Ele empurra, isso é biológico, é fisiológico. Assim, a gente é feito para estocar energia, gordura. Principalmente quem já tinha isso obesidade no seu repertório. Exato. O adipócito tá lá, só esperando a célula encher. Então, precisa desse acompanhamento de forma contínua e precisa aprender essas outras coisinhas para lidar com
com essa questão depois, né? É verdade. Algumas pessoas ganham o peso, né, e até ganham mais do que eles tinham justamente por conta disso, porque o metabolismo ele reduz, né, depois de uma perca de peso muito grande, porque o nosso cérebro, ele pensa assim, poxa, estamos perdendo peso aqui, está acontecendo alguma coisa, então ele vai querer fazer de tudo para que a gente aumentar nossos níveis de fome, né, diminuir nosso nível de saciedade para estocar o máximo possível. E, Rinara, depois desse acompanhamento aí com medicação, o paciente que já está saindo, qual a estratégia que a gente pode utilizar para que ele consiga manter, né, o que ele conquistou ao longo do processo com a medicação, mas agora só com a dieta, né, com o acompanhamento nutricional? Eu costumo dizer que essa é a parte mais difícil. Manter o peso perdido. Não, tô falando que não é fácil perder o peso, tá, gente? Mas que é muito mais difícil você manter o que foi perdido. Porque o corpo precisa acompanhar, o metabolismo precisa acompanhar as mudanças que aconteceram ali na fase do emagrecimento. Na fase do emagrecimento, a gente tem uma dieta um pouco mais restrita, um pouco mais controlada. Estou ensinando o paciente a lidar com a alimentação, a lidar com o tipo de alimento. No emagrecimento, o paciente está mais motivado, ele vai conseguir um resultado mais rápido. Depois que ele atinge aquele resultado, vem a parte mais difícil. Que é justamente isso que a Nara falou. Eu perdi, vou sentir mais fome, porque o meu metabolismo, ele mudou e eu preciso estocar onde não tem mais, e agora? O que é que eu faço? E aí vem uma fome maior, é normal que essa fome venha mais. Aí é onde a gente entra com a estratégia de ter um pouco mais de flexibilidade. A gente entra com a estratégia de fazer com que ele mantenha a massa magra sempre ativa. Aí eu vou aumentar as proteínas desse paciente, ele vai precisar treinar um pouco mais musculação. É onde o corpo ele entra em recomposição corporal. É uma fase que eu chamo de lapidação. É uma fase bem mais complicada, mas não é impossível, mas vai depender muito da cabeça do paciente. A cabeça dele tem que estar muito bem alinhada com os objetivos que ele quer alcançar, para que ele não se perca no meio do caminho e volte a reganhar o peso perdido, que é uma parte muito difícil de manter, né? Então, eu sempre coloco, é uma dieta um pouco mais... Ele já aprendeu lá atrás. Então, é uma dieta um pouco mais flexível. Ele vai aprender a lidar com o alimento, ele vai identificar a fome de vontade de comer, ele vai ponderar um pouco mais o final de semana, ele vai sair, mas ele vai voltar para a dieta no dia seguinte. É um paciente que já entendeu o processo. Aqui ele só precisa de uma estratégia, de um direcionamento mais refinado. Refinamento. E é fantástico que, com o passar do tempo, o nosso corpo ele se adapta a tudo. E tem essa fase, mas depois ele vai ali pro equilíbrio. Exatamente. E aí fica tudo mais tranquilo de lidar. E aquilo vai, de fato, virando um estilo de vida. Exatamente. E não fica mais tão Você difícil. não fica nessa de dieta, né? Você muda de fase. Já virei a chave aqui, eu já entendi. Passei de nível, agora eu tô bem, eu consigo sozinha. Sim. A Rinara eu posso até espaçar um pouco mais, eu já consigo caminhar sozinho com as minhas pernas e tá tudo bem. E essa fase também é uma fase desafiadora, porque geralmente ele veio perdendo peso, e aí agora ele vai começar a ter uma recomposição corporal, onde ele vai ganhar massa, continuar perdendo gordura, mas o peso não geralmente ou não muda ou aumenta. E aí, opa, meu peso voltou a subir, eu tô ganhando gordura de novo. Não. Às vezes a grande maioria está só o quê? Ganhando massa muscular, porém com medo da balança. Porque peso, a gente já falou isso várias vezes, mas as pessoas ainda têm dificuldade de entender isso, que o peso ele não vai definir. O que define é a avaliação que a gente faz dentro do consultório, que a gente vai ver como é que tá esse percentual de gordura, como é que tá a massa magra, o que é que a gente precisa melhorar ou não. E aí a balança, ela começa a amedrontar. Por quê? Muitas vezes, aí eu queria já introduzir a Nara nesse assunto, as pessoas elas têm medo de recuperar esse peso, né? Tem medo do efeito sanfona. Como é que a gente consegue trabalhar essa ansiedade para que o paciente entenda que o efeito sanfona é diferente de você melhorar continuar melhorando, né, a composição corporal? Isso é uma coisa que acontece muito, porque esse medo é o medo realmente de voltar para um lugar de dor, voltar para um lugar de sofrimento, onde eu já tive todo um trabalho ali que é
no começo é muito difícil, né? Não é fácil todo esse processo, se a gente imagina começar uma reeducação alimentar, começar a atividade física, mudar toda uma estrutura de vida que foi construída de uma forma diferente. Então, existe muito esse receio, né? E essa ansiedade, às vezes, pode fazer com que a gente volte a esses métodos que a gente tinha anteriormente de restrição, de compensação, e volte para o efeito bola de neve, que é o que vai gerar o efeito sanfona, né? Aquele padrão de restrição, e aí depois de compulsão. Então, na terapia, uma coisa que eu sempre digo para meus pacientes é que compromisso é diferente de eficácia. Se a gente acha que na nossa vida a gente vai ser 100% eficaz em algo que a gente faz, a gente não vai conseguir, porque na vida é impossível a gente fazer algo 100% perfeito. Agora, a gente pode estar sempre compromissado. Eu saí desse compromisso naquele momento, beleza, pois agora eu vou recomeçar. Eu não consegui fazer 100% hoje, mas beleza, eu fiz 80%, eu fiz 50%, eu fiz 70%. E que isso é o que a longo prazo faz com que a gente construa constância. Então, eu diria que trabalhar essa flexibilidade do paciente dentro desse processo para que ele comece a entender que ele precisa se sintonizar muito mais com esse valor de ter uma vida mais saudável, de ter o autocuidado, de ter esse compromisso com essa história de vida diferente do que ele já viveu, do que de fato ficar só pensando no ganho do peso. Porque até mesmo se acontecer dele ganhar um pouquinho mais de peso, né, realmente perder ali o controle, começar a engordar, ele já sabe estratégias, ele já tem um suporte, ele já consegue voltar para esse compromisso com essa vida mais saudável, com esse autocuidado que ele teve. Então, as coisas, elas podem ser tratáveis. A gente não precisa ter uma vida onde a gente nunca mais passa por um processo de dor, sofrimento, mas a gente pode ter uma vida onde a gente consegue entender esse processo e voltar para o lugar que faz sentido para a gente, que isso é muito mais importante para a vida a longo prazo que a gente quer construir. Legal. E a gente já está se encaminhando para o fim desse episódio, mas antes eu queria deixar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, é que a obesidade, ela é uma doença crônica. Ela não tem cura, mas tem tratamento, né? Você pode procurar ajuda de uma equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, para que você consiga sair desse problema que você está imergido hoje, né, e consiga melhorar. É importante que você tenha acompanhamento dessa equipe, porque só assim você vai conseguir dar manutenção aos hábitos que você precisa construir, né? A medicação, ela faz parte do processo, mas ela não é o seu processo por inteiro. Então, ter uma equipe em que você confie é muito importante. E nós aqui estamos disponíveis para te ajudar a construir a sua melhor versão, né? E indo já para o último quadro do nosso programa, como aqui a XS, ela é feita de personal, então a gente vai para o famoso só mais um, né? Esse bloco, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder o que vem na cabeça, tá? De forma rápida e efetiva, tá? Então, para começar, essa primeira pergunta é para todas, tá? Uma frase que toda pessoa com obesidade deveria ouvir. Eita. O seu valor não se resume ao seu peso. Massa. Para de se preocupar só com emagrecer. Olha para os comportamentos que vão ter o emagrecimento como consequência. Eu diria que a vida, ela é um processo. Então, a mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia, mas ela pode acontecer com esse compromisso com a vida que você quer construir. Boa. Ótimo. Para todas ainda, em o maior mito sobre compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Que restrição ela vai fazer com que você consiga perder o seu peso e sustentar isso a longo prazo? Não funciona, gente. Não funciona. Que compulsão é comer muito demais num dia. Compulsão é um quadro seríssimo que envolve muito sofrimento, muito julgamento, que pode vir a ser um transtorno mental. Então, não é só porque você comeu muito que você teve compulsão alimentar. Não é um fracasso, né, dessa pessoa. Essa pessoa não deve ser julgada porque ela teve essa compulsão, e sim acolhida, ouvida e tentar resolver o problema dela de uma forma acolhedora. Tô adorando as respostas. Vou perguntar para todas logo tudo. Então, mando. Então, com certeza. Eu tô me sentindo tão psicóloga. Gente, manter o peso exige mais disciplina ou mais acompanhamento? Acompanhamento. Eu diria que um pouco dos dois. Se tivesse que escolher um acompanhamento. Mas eu acho que os dois são essenciais. Só que a disciplina, uma hora,
meio que acaba, às vezes você desiste, e aí é o acompanhamento. Que faz ela ter a disciplina. Ter assim, pessoas que te cuidam, que te acolhem, que vão te ajudar em estratégias quando você não conseguir só usar a disciplina, que vai fazer o negócio funcionar. Eu também diria que os dois, mas a disciplina eu iria mais para um contexto de compromisso, né? Da gente ter compromisso com aquilo que é importante, e isso também envolve o acompanhamento, né? Uma vez que eu estou acompanhando aquilo, eu estou atento à vida que eu estou construindo, a esses comportamentos que eu estou tendo, e consequentemente isso também me leva a ser comprometido, disciplinado. Sim. Uma pequena atitude que pode melhorar a relação com a comida. Nomear o que você está sentindo. Assim, quando você estiver comendo, pensa assim, isso é fome, isso é vontade de comer, isso é desejo. O que a gente conversou muito também de comer com presença, comer aqui, nada de tentar evitar comer assistindo, comer fazendo outras coisas, comer com presença e nomear o que você está fazendo ali, o ato. Não nomear o alimento como proibido ou permitido. Eu acredito que isso muda tudo. Esse engorda, esse emagrece. Não, cada um vai ter a sua função. Talvez esse para mim agora não seja o melhor. Talvez eu vou escolher esse que para mim tá melhor. Eu diria que uma pequena mudança é mastigar mais devagar. A gente ter mais atenção na nossa boca e deixar esse alimento, ele sair do sólido e se tornando um pouquinho mais pastoso. Então, essa consciência tão pequenininha de perceber a comida se tornando mais pastosa já faz muita diferença, porque reduz a nossa mastigação, né? A velocidade. Legal. E uma coisa que não pode faltar num tratamento sério para a obesidade. Eu diria que o acompanhamento multidisciplinar. Isso é extremamente importante. Eu acho que essa vai ser unânime, né? É isso. Concordamos. Agora eu vou deixar um momento para vocês deixarem uma mensagem para quem está assistindo e está sofrendo aí ou com compulsão alimentar ou com a obesidade. Então esse espaço é de vocês, tá? Tá. Quem começa? Pode ser? Com certeza. A mensagem que eu deixo para as pessoas que estão assistindo não se culpem se um dia você fracassou na alimentação. Acho que nem fracassar, né? Porque essa palavra é muito pesada. Se um dia você errou, se um dia você se sentiu culpada por comer demais, se um dia você se olhou no espelho e não gostou do que viu, né? Não se culpe por isso. Procure um profissional que te oriente, um profissional capacitado de qualidade, que lhe oriente a seguir, a traçar os caminhos que você deseja percorrer na sua vida para alcançar os seus resultados. Existe uma grande diferença entre você olhar para o que está vendo e aquilo que você vai conquistar. Então, já se imagina daqui a 5 meses como você quer estar e corre atrás disso, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Vai sim. Vou então. Se você em algum momento se identificou aqui com esse episódio, busque ajuda. Assim, cuidar de você é uma das coisas mais especiais e talvez a mais importante que você pode fazer por si mesma. E se você se identificou, mas não necessariamente está numa doença como a obesidade, se você tem interesse de saber mais de como você se alimenta, a função do teu comportamento, do teu comer, se você sente que talvez tenha alguma descompensação ou que você leva a comida como regulação emocional e não como uma função social, um ato de se nutrir, busca ajuda também e não espera o limite chegar. Eu sempre gosto de dizer que limite é um lugar que a gente não chega. A gente tem que estar sempre abaixo do limite. Então, se eu estou aqui, se eu estou pertinho, busca ajuda, pede orientação, conversa, busca bons profissionais, vem para a XS, que tem um monte de gente legal para te atender. Eu e a Nara, psicólogas, que a gente trabalha muito com isso também. Acho que é isso. Seja corajoso e cuide de você. Excelente, fantástica. Eu diria que a gente às vezes acredita que algumas dores são únicas e eu acredito que tudo isso que a gente conversou serve para você que está aí em casa perceber que essas coisas elas podem ser trabalhadas, que outras pessoas também vivem esses processos e com acompanhamento elas conseguem ter uma melhora, conseguem cuidar desses comportamentos e dessa vida que está trazendo muita dor e sofrimento. Então a gente também perceber que as nossas dores elas existem não só na gente, mas também em outras pessoas
faz com que a gente também possa se abrir a buscar também esse cuidado. Então, se você se identificou, busque ajuda, busque um nutricionista, um endócrino, um médico, um psicólogo, porque tudo isso é muito importante para ajudar a tratar essas questões que estão acontecendo em você, independente de quais forem. Eu acredito que tudo aquilo aqui que a gente conversou é muito importante de ser cuidado e tratado a longo prazo também. Ótimo, meninas, que episódio massa, ficou muito legal, muito bom compartilhar com outras profissionais sobre esse assunto, né, que abrange tantas coisas, que é a obesidade e a compulsão alimentar. Espero que a gente possa ter ajudado quem tá aí do outro lado, né, trazendo algumas dicas e claro que se você precisar de um atendimento, nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. E como forma de agradecimento, pode trazer, produção, as canecas. Olha! E um agradecimento Esse é pra por vocês que estiveram aqui com a gente. Espero que gostem. Compartilhando conhecimento. Usar nos nossos atendimentos. Sim. Tomando nosso cafezinho sagrado. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês, enriquecendo a nossa tarde, trazendo um pouco da psicologia que é tão importante, né? Às vezes o paciente ele não chega até vocês, mas essa informação que vocês também transportam pra gente, né, é muito importante, porque de uma forma ou outra vai chegar até eles, né? Então, muito obrigado por todo o assunto que a gente comentou aqui. E a gente está chegando ao fim, espero que vocês participem mais com a gente, foi um prazer receber vocês aqui no XSCast. E para você que está acompanhando aqui, já deixa um comentário se a gente conseguiu te ajudar, o que foi o insight que essas meninas trouxeram para você. Já segue o nosso canal, ativa o sininho, segue nossas redes sociais da XS e foi um prazer receber você, tá? Muito obrigada e até o próximo episódio do XSCast. Tchau.